Olá, meu nome é Sérgio Lopes, eu sou médico psiquiatra da Associação Médico Espírita de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou apresentar uma aula a respeito da reforma íntima, o autoconhecimento, o pensamento e a vontade. Vamos lá. Então, nessa aula, nós vamos conversar sobre um importante conceito espírita que diz respeito exatamente à definição do verdadeiro espírito. Estamos todos acostumados a ouvir a respeito da reforma íntima, o aspecto da importância do autoconhecimento, do pensamento e da vontade. O que nós podemos pensar dentro desse tema parte de diversas angulações. Mas eu diria aqui, nesse momento, junto com o aluno que está me ouvindo nesse momento, nós possamos refletir no aspecto fundamental, que é a definição da própria doutrina espírita. Porque o espiritismo, enquanto doutrina, ele nos oportuniza o entendimento na definição do verdadeiro espírita a partir da ideia da sua transformação moral. Então, no conceito, na definição de espírita, encontraremos: reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do Sede Perfeitos, no item Os Bons Espíritas. Essa definição coloca o Espiritismo dentro de um caráter íntimo. A religiosidade no Espiritismo não diz respeito a um conjunto de práticas. Nesse sentido, o Espiritismo é uma religião diferente, porque ele não se assenta sobre práticas religiosas, e sim sobre um caráter de transformação interior. Esse caráter íntimo nos fala, portanto, da verdadeira religiosidade, que é muito mais um processo interno, um processo de sentimentos, de modificações invisíveis, frequentemente para o mundo, mas é onde acontece exatamente a verdadeira transformação. Enquanto boa parte das religiões se ocupa em organizar os seus fiéis e promover situações de rituais, de sacramentos, de práticas religiosas, o Espiritismo não se ocupa disso. Se ocupa mais em transmitir definições, postulados, retomar os ensinamentos de Jesus e, através da ciência e da filosofia, nos dar a possibilidade de entendimento daquilo que será o mais importante na nossa vida, que é a nossa transformação moral. Portanto, as consequências do espiritismo são consequências religiosas, ou de religiosidade, ou de sentimentos religiosos que devem inspirar transformações em nós mesmos. Isto, veremos na sequência da nossa apresentação, é fundamental para a noção de saúde, daquilo que nós pretendemos nos transformar sob o ponto de vista das nossas possibilidades futuras. Mas nesse momento eu te convido para nós fazermos uma reflexão fundamental. Porque, como vimos na apresentação do tema, nós apresentamos esse assunto como reforma íntima, que é como normalmente nós nos dirigimos, nós nos comunicamos no nosso meio espírita. Chamamos de reforma íntima esse processo de modificação moral, de modificação interior. Mas vamos olhar nesse slide. Será que nós estamos, enquanto espíritas, adequados quando nós falamos de reforma? Ou será que nós devemos prestar mais atenção
na verdadeira definição que está no Evangelho e que é a definição original do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior ou sua transformação moral. Qual é a diferença de reformar ou transformar? Qual é a diferença de reforma ou transformação? Não é exatamente a mesma coisa. O conceito espírita, ele tem a ver com transformação, muito mais do que com reforma. Qual é a diferença de reforma ou transformação? De reformar ou transformar? Reformar significa refazer o que já está formado, voltar a formar. Como corrigir uma pessoa, por exemplo, ou reformar uma casa. Nós temos uma casa, um ambiente, que não serve mais. E que então nós vamos reformar, ou seja, nós vamos formar de novo. Nós vamos formar um outro ambiente. Reformar uma pessoa significa transformar, muito mais do que transformar, não queremos usar o termo transformar, mas muito mais assim, corrigir essa pessoa. Ela tem uma característica que não é boa, ou que não está mais apropriada, e nós vamos reformá-la. É como fazemos com uma casa. Nós temos uma casa que não está boa, ou um carro que não está bom, e nós vamos consertá-lo, porque ele está estragado, porque ele precisa ser modificado. Esse é um conceito. Transformar significa ir além do que está formado. De transcender, de ultrapassar a forma. Então tem um sentido diferente de reforma. Em transformar, nós encontraremos avançar, melhorar, ampliar, transcender o que já está formado. No conceito de espírita, é apropriado nós dizermos que o verdadeiro espírita é aquele que se transforma e não aquele que se reforma. Porque reformar significaria dizer que o que nós fomos até hoje não serve mais. O que nós construímos até hoje não serve mais. Não está bom, está errado, está equivocado, precisa ser consertado. E o Espiritismo não diz isso. O Espiritismo nos mostra que o que nós fomos até hoje, e veremos isso no processo evolutivo, foi o que nós conseguimos sedimentar no nosso ser evolutivo, à medida das reencarnações, nos progressos que alcançamos e que foram possíveis de serem alcançados até esse momento da nossa evolução. Agora, no momento em que nós chegamos ao ponto em que estamos, isto cabe novas transformações. Então, eu sou o Sérgio hoje. Amanhã eu serei um Sérgio transformado, mas ainda serei o Sérgio nessa evolução, neste processo encarnatório. Continuarei Sérgio. Eu não preciso me reformar, deixar de ser Sérgio para ser uma outra pessoa. Esse conceito ele é muito importante, porque frequentemente as pessoas carregam a ideia de que como elas são, o que elas são, quem elas são, não é bom. Elas precisam ser outra pessoa, precisam se transformar num outro ser. E às vezes nós dizemos isso, equivocadamente. Que nós temos que deixar de ser a pessoa que éramos, temos que deixar o passado para trás e nos transformarmos em pessoas muito diferentes do que somos. O Espiritismo nos fala em melhoria, em ampliação, em avanços, em transformação. E é muito curioso como nós popularizamos o termo reforma como se fosse sinônimo de transformação. E quando usamos nesse sentido, ele está adequado. É uma questão de termos, é verdade, mas os termos são muito importantes de serem entendidos. Porque se eu olhar para mim como alguém que tem um passado, que tem uma história, que me construiu
até o ponto em que eu cheguei, mas que eu posso vir a ser alguém melhor, alguém além do que sou, isso tem um sentido. Se eu olhar para mim como alguém que o que eu fiz até agora não serve mais, era ruim, é uma presença, é um estado de ser que precisa ser consertado, que precisa ser mudado, então eu jogo a minha autoestima, eu jogo a minha identidade num vazio e tento ser aquilo que eu não sou. Não há transformação daquilo que não se é para algo novo. Nós somente nos transformamos em algo novo ou em alguém novo a partir do que nós somos, a partir do que nós construímos até hoje. Então, uma primeira definição da doutrina espírita, definição espiritualmente, nós somos a resultante, nós somos seres resultantes de tudo que fomos, fizemos e o que conseguimos ser até hoje. A partir de agora, transformação. Eu queria me deter nesta primeira parte, porque a segunda parte nos fala em dominar ou domar as más inclinações, que fala exatamente nessa transformação, que tem o sentido de modificar inclinações suficientes para o nosso momento evolutivo, para nos direcionarmos a outro. E para isso, nós vamos definir, sintetizando, então, que o Espiritismo é uma doutrina de transformação interior, muito do que uma doutrina de reforma íntima. Quando falarmos a reforma íntima, que se entenda, portanto, sinônimo de transformação, de melhoria, de ampliação, de transcendência. Vamos encontrar na obra de André Luiz alguns fundamentos fundamentais, básicos, para o entendimento dessa questão. No livro No Mundo Maior, no capítulo 3, André Luiz, aproveitando os ensinamentos de Calderaro, o mentor espiritual, que é o orientador desta obra fantástica que Francisco Cândido Xavier nos deixou, nos legou, ele irá nos falar de que nós temos no nosso cérebro físico 3 andares que são correspondentes a níveis evolutivos do resultado do nosso processo de evolução reencarnatório, gravados no nosso corpo físico. E nessa oportunidade na tela, nós encontraremos André Luiz dizendo o seguinte: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. É interessante, ele fala como um castelo, né? De 3 níveis, de 3 andares. Chama a atenção que ele está descrevendo o cérebro físico. Já nessa oportunidade, André Luiz, nesta época, havia se antecipado aos estudos da ciência em 20 anos, porque esta classificação em 3 níveis de andares cerebrais somente virá à tona através das pesquisas de um neurocientista chamado Paul MacLean, em 1968. E esta obra de André Luiz, no livro No Mundo Maior, nós teremos a edição na década de 40, entre 47 e 48. Portanto, 20 anos antes, André Luiz falava desta classificação em 3 níveis cerebrais. E ele irá dizer, então, que no primeiro nível, o mais básico, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, nesse primeiro nível, que nós veremos depois com mais oportunidade nessa apresentação, nós encontraremos a área dos instintos. A nossa evolução espiritual, ela, através das várias reencarnações, nós vamos percorrendo
estas espécies e essas etapas evolutivas, aonde nós experimentamos os instintos, os impulsos automáticos, e todas essas vivências e experiências ficam gravadas no nosso ser perispiritual através dos milênios pelo acúmulo das experiências automáticas e que ficam registradas em nós. Quando nós reencarnamos no corpo físico atual, estas experiências estão todas concentradas e acumuladas nesse primeiro nível do nosso castelo de 3 andares, que é o chamado nível reptiliano, que é, como ele diz, a residência dos nossos impulsos automáticos. É o sumário vivo, portanto, destas experiências guardadas em nós. Voltaremos a isso, mas ele continua. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades que estamos edificando. O segundo nível do nosso castelo de 3 andares, do nosso cérebro, é respeito à área do córtex motor, relativa a onde se situa o córtex motor. Seria o nosso cérebro intermediário, a nossa zona intermediária, que tem relação exatamente com o presente, com aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida atual, através das nossas conquistas maiores ou menores, aonde se erguem, se consolidam qualidades que estejamos ou não edificando. Então, este nível é o nível aonde estão os esforços. E falaremos sobre isso, a importância dos esforços, da vontade, do pensamento, dos sentimentos, para que estas heranças, que vêm lá dos níveis primários do nosso ser, possam ser transformadas em experiências mais elaboradas, mais sofisticadas, constituindo aquilo que nós somos hoje como homens, como mulheres, como seres humanos. E a seguir, nós vamos encontrar na sequência ele dizendo que no terceiro nível nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. A casa das noções superiores, esse terceiro nível que André Luiz refere, diz respeito à nossa área pré-frontal, situada exatamente no nível dos lobos frontais, que é a área cerebral mais nobre, mais nova da evolução do nosso encéfalo. Diz respeito aos campos que ainda têm a serem descobertos, desenvolvidos e ampliados. Diz mais, portanto, em relação ao nosso futuro, o nosso vir a ser. Então, quando a doutrina espírita nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ele está falando de uma caminhada de progresso, aonde nós iniciamos há milênios, há bilhões de anos, num primeiro nível, estamos estagiando num segundo, mas com impulsos e sinais de futuro dentro de nós, nos chamando para possibilidades novas. Então ele sintetizará dizendo, num deles, no primeiro, moram o hábito e o automatismo, no outro, no segundo, residem o esforço e a vontade, e no terceiro, ou no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Continua, distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, presente e o futuro. Vocês podem estar acompanhando essa reflexão e nesse momento nós já podemos entender melhor por que transformação. Porque nós temos dentro de nós o passado, o presente e o futuro, gravados em nós como possibilidades.
o passado pelo que nós já vivemos, o presente pelo que nós estamos vivendo e o futuro pelo que nós já herdamos em nós da própria herança divina como possibilidades futuras de ser, como potenciais virgens que podem ser desenvolvidos e explorados. São as nossas potências da alma que já existem em nós, como sementes que precisam ser irrigadas e cultivadas. É tão interessante isso, que o nosso cérebro já tem uma área física pronta para ser utilizada, que são exatamente os lobos frontais. Ou seja, nós já temos substrato neural, nós já temos células à espera dos nossos esforços. Significa dizer que o que nós estamos fazendo hoje, através do nosso autoconhecimento, nos conhecendo como nós somos, as nossas características, as nossas peculiaridades, os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que estamos fazendo com isso? Através do nosso pensamento, dos nossos esforços, da nossa conduta de mudanças internas em relação à nossa vida, irá imprimir possibilidades novas em campos do nosso corpo físico, do nosso cérebro, que gerarão impulsos novos, correntes eletromagnéticas de pensamento, de possibilidades novas dentro de nós. Vamos ver um pouco a respeito do cérebro inicial. Nesse item, nós vamos encontrar um livro que nós editamos há pouco tempo, em parceria com a doutora Irvene Prada e o doutor Décio Yandli, o livro que chamamos de O Cérebro Triuno, aonde nós fazemos o estudo exatamente, principalmente terceiro e quarto capítulo da obra No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nessa oportunidade, nós fizemos um estudo em 3 autores, também foi uma obra triuna do Décio, da Irvene e minha, para nós explorarmos estes níveis, estes patamares, estes andares cerebrais. Né? E a minha parte foi mais a parte que relaciona os nossos níveis de evolutivos com as leis morais, que é exatamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec classifica e estuda o que ele chamou das leis morais. Então, nós pegamos algumas leis morais para vermos que dentro dessas leis morais existem funcionamentos dos nossos níveis de evolução também compatíveis com o estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então, por exemplo, no cérebro inicial nós encontraremos, no sistema nervoso, temos o cérebro inicial, diz André Luiz, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. E ele dirá, figuremo-lhe como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. E continuaremos com André Luiz, refletindo por nossa vez, que nesse nível nós temos as expressões mais físicas das leis morais, né? Ou mais materiais, as que estão mais nos situando no campo orgânico da nossa forma física. Podemos pensar que o passado, no contexto das encarnações pregressas, ele está inscrito vivamente nesse primeiro andar do cérebro, que está indicado aí neste slide. Aí estão gravadas as nossas encarnações anteriores, tudo aquilo que nós fomos, tudo aquilo que nós fizemos. E tudo aquilo que na vida presente diz respeito ao que alicerça a nossa vida no mundo físico. Por isso situamos a lei de conservação, de destruição, de reprodução, que são, diríamos, as leis morais mais ligadas ao campo físico. Todas as leis morais
tem representações dentro da lei natural em todos os níveis. Mas diríamos que essas três, particularmente, são as que têm mais campo de ligação com a área física automática, diríamos assim, porque a conservação é uma tendência natural, a reprodução também é uma tendência natural, a destruição também é uma tendência natural do mundo físico. Então, este ser físico, este ser primitivo, este ser instintual, que está arquivado nos nossos porões da individualidade, como diz André Luiz, nós carregamos dentro de nós, através da série dessas atividades subconscientes. Está presente dentro de nós. E muitos de nós temos isso em vários momentos. Eclode dentro de nós o ser primitivo. Uma buzinada no trânsito, um pisão no pé, uma briga, um desentendimento, e vem de dentro de nós, muitas vezes, uma reação que nem nós esperávamos. Mostrando que nós temos dentro de nós o ser instintivo, o ser que reage, aquele ser que tem as reações automáticas e que não é ruim. Este é um outro conceito muito importante de nós entendermos, porque às vezes nós dizemos assim, que nós só vamos evoluir o dia que nós superarmos os instintos. E nós, na transformação, nós não superamos os instintos, ou nós não deixamos de ter os instintos. Nós simplesmente transcendemos os instintos. Nós somos além dos instintos, mas continuamos tendo o instinto de ação, o instinto de reprodução. São instintos. Eles jamais desaparecem de dentro de nós. E eles são muito úteis. São úteis, inclusive, à sobrevivência. A sobrevivência no mundo físico. Então, eles não devem, não podem e não são possíveis de serem descartados. Eles são necessários. Mas uma pessoa que funcione apenas no nível dos instintos, ela se assemelha muito mais a um animal do que a um ser humano, que é o que acontece quando o indivíduo ele permanece no primeiro nível, quando ele funciona apenas pela instintividade, quando ele se mobiliza na sua vida para atender apenas às demandas instintuais. Nesse sentido, nós precisamos de transformações, não de reforma. Joga fora os instintos e se transforma num anjo. Começa a bater asa e perde os pés do chão. Não é isso que o Espiritismo diz. Transforma. Se utiliza, sabe quem é, se reconhece a si mesmo, se percebe. Eu sou uma pessoa mais irritada, eu sou uma pessoa mais triste, eu sou uma pessoa mais... Enfim, continuo sendo, mas eu vou além disso, vou me transformando em novas possibilidades. O próprio Livro dos Espíritos irá nos dizer, na sequência, na questão 75, a respeito dos instintos, que é uma grande injustiça que fazemos com os instintos quando nós dizemos que os instintos são ruins. Não é uma verdade doutrinária. Os instintos não são ruins. Assim como eles são forças naturais e que eles têm uma finalidade, uma utilização. Poderíamos dizer, junto com os espíritos, que disseram a Kardec, que os instintos são bons. Olhe na questão 75, o que Kardec pergunta ao espírito de verdade. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha que pergunta interessante essa de Allan Kardec, né? Porque normalmente nós falamos isso, que à medida que a pessoa vai se intelectualizando, que vai evoluindo, ela vai deixando os instintos para trás. Kardec pergunta, é certo isso? É verdade isso? Que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha a resposta deles. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem, vejam só. É o Espírito de Verdade dizendo. É definição da doutrina espírita. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Vejam, não podemos dizer mais, se quisermos continuar sendo espíritas, que instinto é algo ruim.
O instinto, ele pode conduzir ao bem. E ele quase sempre nos guia com muito mais precisão e segurança do que, às vezes, a própria razão. Não se transvia. Por quê? Porque ele já está automatizado. Isso é diferente de dizer que é sábio agir apenas por instinto. Não estamos dizendo isso. Não estamos falando que o instinto é o único móvel da nossa ação, da nossa movimentação. Mas é para enfatizar que no processo de transformação nós continuamos ligados a nós mesmos. Nós continuamos conectados com as nossas pulsões, com as nossas forças primitivas. Primitiva não quer dizer pior. Primitiva quer dizer que veio primeiro. Quando nós nos desligamos daquilo que nós somos, do que nós trazemos em nós, nós nos desligamos de nós. Isso é muito importante. Nós, para sermos quem nós queremos ser, nós precisamos continuar ligados a quem somos, a quem fomos e a quem nós nos identificamos hoje. Para nós termos futuro, nós precisamos saber quem nós fomos, saber quem somos, para poder saber para onde nós estamos indo. Então, a doutrina espírita, ela nos dá este entendimento em que alia a nossa psicologia profunda, enquanto seres, com o nosso vir a ser psicológico do superconsciente, né? Dos seres que nós queremos nos transformar. Na sequência, o cérebro intermediário, que diz respeito ao nosso nível presente da nossa vida, já não mais o nível mais primitivo, mais instintual. E ele dirá: o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, porque ele está acompanhando o mentor espiritual Calderaro, que é um espírito evoluído, que está examinando um cérebro físico, um olhar do plano espiritual, e de André Luiz, através de Chico Xavier, está descrevendo na obra esta aula, este ensinamento que Calderaro, o mentor espiritual, está dando naquela oportunidade. E ele dirá então: constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real, que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Então, o que ele está dizendo neste ponto é que no momento que nós encarnamos, nós temos uma espécie de um respiradouro destes instintos, dessas vidas anteriores. Esse processo de esquecimento nos permite respirar, renascer, ter uma nova oportunidade através do esquecimento e de um certo apagamento dessas forças mais primitivas, nos dando um campo livre agora para nós inscrevermos em nós novas possibilidades. Então, no nosso cérebro intermediário, no nosso nível do presente, no nosso campo espiritual e no nosso perispírito, nós vamos exercitar outras leis morais, como é o caso da lei de sociedade, a lei de liberdade, de igualdade, de progresso. E, enfim, essas leis, elas dizem respeito à atuação da nossa vida no presente, da nossa vida, dos esforços que nós estamos empreendendo no nosso momento evolutivo atual. É aí que acontecem as transformações. Quando a gente acorda de manhã e tem que conviver com as outras pessoas, quando nós somos provocados e nós não podemos reagir apenas por instinto, nós temos que também transformar estas reações em ações novas, com posturas diferentes, transformações do nosso ser, que vivia aprisionado em outras encarnações em comportamentos automáticos,
e através da lei de liberdade nós vamos nos modificando e fazendo escolhas mais satisfatórias. Vamos, por opção, escolhendo também uma vida de relacionamentos mais iguais. Vamos tendo, através do nosso trabalho, a lei do trabalho, o nosso contínuo da nossa vida de crescimento, onde nós vamos desenvolvendo nossas novas possibilidades, através da disciplina, através de uma rotina saudável, de hábitos novos, aonde vamos fazendo escolhas mais apropriadas para o momento evolutivo que nós nos encontramos. É assim, então, que também, neste ponto, André Luiz irá dizer que, nesse segundo nível, é que estão localizados os domicílios, o domicílio das conquistas atuais, que é onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, é o presente, né? São as nossas conquistas atuais. Nós veremos logo a seguir, e vamos nos socorrer da sabedoria de Emmanuel, quando ele nos sugere algumas ações que são importantes para nós nos organizarmos no nosso presente, neste trabalho de transformação moral, de transformação interior. É nesse sentido que nós situamos as leis morais mais importantes, como a lei do trabalho, lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, dentro deste nível. É claro que o trabalho existe em todos os níveis, mas nesse nível, quando nós estamos exercitando essas leis, nós estamos trabalhando, nós estamos organizando a nossa vida moral no sentido dessas transformações. Em Pensamento e Vida, um livro fantástico de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós encontraremos no capítulo 1, chamado O Espelho da Vida, as seguintes algumas colocações de Emmanuel. Ele dirá que o reflexo esboça a emotividade. Então vejam, aquele nível mais primitivo esboça a emotividade. A nossa emotividade nasce destas experiências. A emotividade, portanto, constituída no nosso nível, irá plasmar a ideia. É muito importante isso, porque às vezes nós queremos controlar os nossos pensamentos, as nossas ideias, mas não conseguimos. Por quê? Porque a emotividade está desorganizada. Os pensamentos e as ideias são filhas da nossa emotividade. Primeiro surgem os sentimentos, para depois surgirem os pensamentos. É por isso que a educação que convém mais ao nosso processo de transformação moral é a educação dos sentimentos. Porque se ficamos tentando corrigir pensamentos apenas sem modificar o mundo afetivo, é um trabalho infrutífero, porque ele acaba resultando sempre num fracasso, porque nós não conseguimos modificar estruturas mentais sem antes mexermos nas estruturas emocionais. Então é aí que Emmanuel irá dizer, a emotividade plasma a ideia. Sim, se eu estiver com o meu mundo interno, com o meu mundo afetivo mais organizado, a minha ideia, o meu pensamento terá força. Se eu tiver a minha emotividade desorganizada, o meu pensamento será desorganizado. Né? É por isso que o Espiritismo ele nos convida a um trabalho de reforma ou de transformação interna no sentido completo, né? No sentido amplo. O trabalho de mergulho interior, de se conhecer a si mesmo, nas suas emoções. O que eu sinto ou o que eu não sinto? Quais são as emoções que eu não entrei em contato ainda? O que está bloqueado dentro de mim? O que está negado dentro de mim? O que eu não conheço dentro de mim, da minha área emocional, da minha vida emocional, do meu campo emocional, e que está obstaculizando as minhas ideias, os meus pensamentos? A riqueza dos pensamentos irá, portanto, estar dependente do quanto nós nos conhecemos, o quanto nós nos desenvolvemos na nossa vida afetiva, na nossa vida emocional. Daí a importância, muitas vezes, da psicoterapia. Né? Quando uma pessoa está com muitos conflitos, ou mesmo está tendo situações na sua vida que ela desconhece, um tratamento psicológico é de suma importância para que, entrando em contato com o seu mundo íntimo,
esta emotividade possa organizar melhor os pensamentos e as ideias. E ele então dirá: a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, aí sim, o pensamento irá determinar a atitude e as palavras, aquilo que nós vamos expressar, comandando o nosso ser no mundo. Aquilo que nós somos, aquilo que realmente nós expressamos, que nós efetivamos no mundo, precisa ser uma resultante daquilo que nós carregamos no nosso mundo emocional, no nosso mundo mental. As nossas sintonias que nós estabelecemos, a nossa vida psíquica que nós gerenciamos, irá depender, portanto, do nosso mundo interno. E, finalmente, ele irá nos falar do nosso cérebro frontal, dizendo, nos lobos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar e o esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem logrou jamais utilizá-la na 10ª parte. São forças de um campo virgem. Nós nos demos a liberdade de situar algumas leis morais importantes ligadas a esse centro. Lei de adoração, de justiça, amor e caridade e perfeição moral. Porque são aqueles níveis mais espirituais. Quando nós nos voltamos para a caridade, quando nós nos voltamos para a oração, quando nós nos voltamos para a mudança de atitude moral de uma forma transformadora, no sentido da melhoria do nosso ser, nós acionamos esse nosso terceiro nível de possibilidades internas. E André Luiz irá dizer que nós utilizamos uma 10ª parte apenas disso. É como se nós tivéssemos um território vazio esperando para ser ocupado pelas nossas ações, pelas nossas construções, pelas nossas novas formações, pelas nossas transformações. Então, são campos virgens que estão esperando para funcionar em nós através do nosso esforço no sentido da espiritualização. É por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de transformação interna. Porque quando nós trabalhamos interiormente, nós cultivamos esses campos novos. E vamos sem nos dar conta, porque o processo de evolução espiritual e de progresso ele é lento. Muita gente que está nos ouvindo diz assim, mas isso é muito difícil. Não, ele até difícil. Claro que sim. Tudo que é transformador e de construção é difícil. Mas as modificações, essas transformações, elas são lentas e sutis, mas elas acontecem. Não numa vida só. Por isso nós temos várias encarnações. Mas mesmo dentro de uma encarnação, nós temos esse trabalho interno que pode ser apreciado dentro de nós, na construção de uma vida melhor, no ambiente onde nós estamos. Daí a importância desta transformação moral, dessa transformação interior, se dar junto ao ambiente que nós nos encontramos, aonde nós estamos situados, na família, na convivência com os filhos, com o trabalho, no nosso ambiente de grupos, aonde nós convivemos. É exatamente no convívio com os outros que se dá esse exercício de progresso espiritual. E, finalmente, a nossa ligação com Deus, nosso relacionamento com Deus. Porque, acima de todos e durante todo esse processo, nós temos uma presença divina junto conosco. E isto se dá por sintonia. É exatamente neste nível de exteriorização fisiológica de centros perispiríticos que repousa o chakra coronário, ou o centro de força, ou o campo de força coronário, que nos liga a Deus, que nos liga à espiritualidade superior. Então, neste momento, na transformação do ser que nós queremos nos transformar, vir a ser, nós somos chamados como um imã na direção de novos progressos, pelas sintonias espirituais que nós estabelecemos. É interessante porque é um jogo de forças, integrado, desde uma instintividade que nos aterra, que nos situa, que nos dá um eixo,
os trabalhos atuais que nós nos esforçamos, mas uma bússola que nos sinaliza para o progresso, que é a presença de Deus dentro de nós. Ele irá dizer em determinado momento na sua obra, André Luiz, que existem neurônios capazes de capturar as impressões da consciência. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que convém, aquilo que nos chama para o melhor. Por isso que quando espíritas, quando nos envolvemos numa obra de amor ao próximo, nós ficamos tão entusiasmados, nós ficamos tão preenchidos, tão enriquecidos, porque neste momento nós estamos num trabalho em parceria com a espiritualidade superior dentro de nós. E para concluirmos a nossa apresentação dentro deste tema tão importante, nós vamos homenagear Chico Xavier, que é o autor desta obra que nós estudamos hoje, No Mundo Maior, no livro Pensamento e Vida, e agora esse, O Parnaso de Além Túmulo, através de uma poesia mediúnica que Augusto dos Anjos enviou para ele nesta obra, e que parece ter sido feita para este tema e para este tempo que nós estamos estudando. E ele dedica para ti, ele dedica para nós, nesse momento, esse belo poema que ele chamou ao homem, dizendo: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primeiras da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.